Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, à continuação da aula anterior. Nós falamos aqui do exercício, entendendo um pouco mais sobre ICMS, folha de pagamento, né, de uma forma mais direta e objetiva. Fizemos até o momento do fechamento do mês de abril. Hoje a gente vai continuar fazendo, então, executando aqui as operações do mês de maio. Vocês vão ver que muita coisa acaba sendo repetida, né, para treinarmos aí, entendermos essa dinâmica, e depois faremos, então, a apresentação das mesmas informações ali do balanço, da DRE, no mês de maio. Então vamos lá, em maio, o que acontece? Dia 3 de maio houve a compra de mercadorias para revenda no valor de 8 mil, com o ICMS incluso. Então aqui o raciocínio, para fim de lançamento, né, vai ser o mesmo que a gente tinha feito antes. Então qual é a primeira coisa que eu vou considerar? Se eu tenho a inclusão do ICMS, eu vou ter que fazer a separação desse valor. E aí, na prática, eu pego o valor da compra, a alíquota, e entendo que desses 8 mil, 1.360 foram de ICMS. Isso significa que o valor do meu estoque foi somente 6.640. Lembrando aí, mais uma vez, né, a operação ela aconteceu, uma compra, ela aconteceu à vista, então o crédito sempre vai ser o banco, né, tá saindo, a origem da operação, de onde saiu o dinheiro, é o meu banco nesse momento. E débito e ICMS a recuperar, mais o débito do estoque, totalizam os mesmos 8 mil, ok? Em seguida, a gente tem uma operação no dia 10, porém, nós fizemos no mês passado a contratação e o lançamento das despesas com a folha de pagamento. E aí nós precisamos tomar esse cuidado, porque o pagamento do salário, aqui a gente não colocou especificamente o salário em si, mas coloquei para vocês a tabela do INSS, FGTS, com as datas de pagamento. No caso do salário, a gente entende que é até o 5º dia útil, né, salvo considerações em convenção coletiva ou outra característica em específico, mas normalmente é até o 5º dia útil. E aí aqui, no caso, a gente colocou dia 5, né, de maio, para tentar fazer um raciocínio mais claro, não que tenha sido o dia útil, mas para fecharmos a conta. Então eu vou lá e observo, eu tinha a continha salário a pagar, né? Isso se eu voltar no razonete do mês passado, vocês vão reparar aqui que a minha conta do salário a pagar ficou justamente com aquele valor dos 1.318, né? Separando ali o meu salário bruto do meu salário líquido. Tá aqui, ó, 1.381, desculpa. 1.381,50 salário a pagar, que foi inclusive registrado no nosso primeiro balanço. A gente deixou esse montante aqui. Então, o que nós estamos fazendo é efetuando o pagamento entre a primeira operação, né, da letra A, no mês de maio, do número 2 aqui, e a letra B, porque no dia 5 a gente faz o pagamento do salário, tá bom? Então, débito salários a pagar para diminuir aquele razonete, né, e efetuar o pagamento com a saída do dinheiro do banco. Em seguida, pagamento do FGTS, de novo, FGTS a pagar no débito e crédito banco, só para deixar claro aí mais uma vez, né? Sempre o crédito sendo a origem e o débito destino, ou seja, para onde foi aquele recurso. E aí, no caso da venda, a gente vai repetir a operação anterior também, né? Vamos fazer o cálculo e o raciocínio. Primeiro, eu preciso reconhecer a receita, que é o valor da venda. Então, tá aqui no caso, aqui ficou 9 mil, né? Ah, não, perdão. Houve uma compra de mercadoria, uma segunda compra nesse primeiro momento, e depois uma venda, né? Acredito que esse valor aqui ele ficou repetido. Deixa eu só ajustar aqui. Agora sim, 24. Ah, não, desculpem. E é dia 10, tá certo, eu tô pulando um item. Na letra B, dia 10 de maio, houve a venda de toda a mercadoria no valor de 22 mil, efetuada essa venda aqui então, dia 10, tá? Aqueles lançamentos continuam, porque são depois, né? A gente vai comprar e vender de novo, mais uma vez, para treinar o abatimento. Então, no caso aqui da primeira etapa, eu reconheço a receita, 22 mil com o débito banco, quer dizer que eu guardei esse dinheiro no meu banco. Baixa no estoque CMV, de acordo com o valor que eu paguei, né? Então, eu vou lá para a minha compra, olha só, 6.640 no item 16, né? Lançamento 16. Efetuada, então, essa baixa no estoque, eu vou partir para a despesa com o ICMS, para calcular quanto que eu deveria pagar. E aí eu pego o valor da venda, a alíquota, e o valor do ICMS a pagar é a multiplicação dos dois, como eu já expliquei para vocês. Continua o mesmo raciocínio. E aí eu só preciso me lembrar, se eu paguei no momento da compra e tenho que pagar de novo no momento da venda, eu posso aproveitar uma coisa pela outra. E aí eu faço o chamado abatimento. Então eu vou lá e pego o meu valor do ICMS a recuperar na operação anterior. Foi o momento da compra. Então, ICMS a recuperar, 1.360. E a gente vai abater desses valores. Então, débito ICMS a pagar, né, que foi o que a gente creditou antes, justamente aqui, para diminuir o que a gente tinha lançado de obrigação antes, porque isso é uma conta do passivo
circulante. E a gente vai fazer com que o razonete diminua, né, o seu saldo. Então vai ficar 3.740 menos 1.360. E o pagamento do ICMS já é uma operação consequente, né? Eu deixei aqui no dia 20 para ficar no fechamento do mês. Normalmente faz o pagamento até o dia 6, né? Mas para separar um pouquinho lá da folha de pagamento, eu fiz aqui no dia 20, tá? Então aí, só para registrar, a gente fez a venda, a operação, e agora vamos efetuar o pagamento referente a abril. Então, como é que eu observo? Eu vou lá para o meu balanço, tinha ficado 1.870 e esse vai ser o montante que nós vamos lançar aqui para pagar, tá? Isso tudo é num razonete só, né? Então tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas, fazer uma a uma, cada uma tem o seu razonete, todo aquele cuidado com o débito e crédito que nós vimos já, né? E aí vocês estudaram bastante também sobre isso ao longo do curso, a fim de que vocês possam observar essas operações, tá? Fiquem tranquilos que isso é prática, é treino, e eu quero aqui mais que vocês entendam o fundamento e a lógica do processo, a fim de que percebam e quando baterem o olho lá no balanço, sejam capazes de fazer uma leitura, né, do que é essa informação. Então, depois nós vamos também no dia 20 fazer o pagamento do INSS, né, que seria mais ou menos um intervalo entre essas duas operações aqui, a fim de que a gente possa, né, entre a última venda e a próxima compra, tudo no dia 20, para que a gente possa fazer os pagamentos atrasados não, né, mas do mês passado que ficaram pendentes. Então tem o pagamento do INSS aqui ainda, referente a abril, débito e INSS a pagar, no montante que nós calculamos. Deixa eu só confirmar aqui. Ele tinha ficado 118,50, né, pelo nosso cálculo aí. Tá. Aqui. Então tá aqui embaixo, 1.100 vezes 7,5, depois os 400, né, que é a diferença do 1.500 para o 1.100, vezes 9%. Muito bem. Então aí no dia 20, vamos continuar aqui, né, faremos a compra, dia 20 de maio, faremos a compra de 9.000, tá, neste caso aqui, efetuando aquele mesmo raciocínio. Não coloquei o cálculo, mas continua a mesma lógica. Observa-se o valor da compra, tá? Então vamos lá. O valor da compra, R$ 9.000. A alíquota, tanto para compra quanto para venda, 17%. E aí o meu ICMS a recuperar, 1.530. Por que a recuperar? Porque este valor a gente vai recuperar ele quando fizer a venda, né? Então vamos registrá-lo desta forma, como um direito da empresa de recuperar, de usufruir desse seu direito, então, no momento que realizar a venda. Em seguida, fizemos uma venda de mercadoria, no valor de 24.000 a receber em 30 dias, correto? Que é a última operação aqui antes da apuração do resultado. Eu coloquei a receber em 30 dias para a gente poder separar, né? Para a gente poder ter uma dimensão também do que é uma operação de venda a prazo. Então, eu tenho contas a receber, 24.000, crédito, receita. Se a gente comparar esse lançamento com o lançamento de uma venda à vista, o que muda é para onde foi aquele dinheiro. Tá? Então, ao invés de ter recebido esse montante, eu fiz a venda a prazo, eu fico a receber aquele dinheiro. Por isso que a gente chama de conta, ou, dependendo de como vocês observarem também, é possível que se use, né, a expressão clientes a receber. Dá na mesma, tá? Não tem problema, a informação ela continua sendo a mesma, que é contas a receber no sentido de venda de mercadoria. A baixa no estoque, aí a gente volta lá na nossa operação, quanto que é o valor do estoque? 7.470. Por quê? Porque ele foi a diferença justamente dos 9 que nós pagamos, menos o imposto, é o que veio de mercadoria de fato. E aí no momento da venda eu preciso considerar a minha despesa com o ICMS. Né? E aí eu repito aquele raciocínio, eu tinha valor da compra, aqui eu vou considerar o valor da venda. Então, qual é o valor da minha venda? R$ 24.000 nessa operação. Qual é a minha alíquota do ICMS? 17%. Então, qual seria o meu ICMS a pagar nesta operação exclusivamente? 17% dos R$ 24.000. Seria 4.080, somando aí então, né, esse montante total. Esses 4.080 serão diminuídos, né, pelo lançamento a seguir, que é o abatimento. Então, 4.080 menos 1.530, quando a gente fechar isso no razonete, é o que vai aparecer lá, o ICMS a pagar, sendo apenas a diferença. Então, feito esses lançamentos, vocês viram que é muito semelhante, né, a primeira parte e o segundo mês, porque é justamente as operações que se tornam corriqueiras para a entidade. A gente precisa fazer o reconhecimento da despesa com depreciação, e aí se vocês observarem, ele é exatamente igual
o lançamento do mês passado, né? Então ele continua a mesma coisa, porque todos os meses vai ser exatamente isso, não houve variação no valor do bem, não houve variação na vida útil, não houve variação como compra ou venda dos imobilizados que a gente tinha. E aí, em seguida, fazemos também de novo o cálculo da folha de pagamento. E o interessante é que ele também se repete, né? Que nós não estamos trabalhando com hora extra, com nenhuma outra variável, então a gente considera aí as mesmas informações. Despesa com folha de salário, repartindo o salário a pagar e INSS, como eu já expliquei para vocês na aula anterior. E o lançamento da despesa do FGTS, né, para compor aí os dois somados, né, o INSS e o FGTS. Nesse caso, não tem imposto de renda. A apuração do resultado do exercício sempre no fechamento do mês para a gente identificar qual é o montante total de receitas. Por que 46 mil? Eu fiz uma venda de 22, tá aqui. Né? Esse foi o primeiro lançamento que a gente fez lá no momento da venda. E depois a gente teve outra venda de 24 mil também. Então, é a soma das duas receitas, tá? A gente está chamando aqui justamente de receita com venda. E a apuração do resultado para as despesas vai ser exatamente o mesmo processo. O CMV somando, né? Vamos só confirmar aqui se ele está somando certinho. Olha só, o segundo CMV com o primeiro CMV, lançamento 20, né? Que foram as duas compras que nós efetivamos ali e depois fizemos a venda delas. Então, a gente está jogando tudo para cá justamente para calcular. Até aqui já deu 22 mil de despesa. Mais a folha de pagamento, a gente vai ter uma despesa de 1.620. Beleza. Então, para apurar esse resultado, a gente considera, então, receita menos as despesas totalizadas aqui, para chegarmos ao resultado final, o lucro ou prejuízo, né? Receita menos despesa nada mais é do que isso, de 21.700. Aí aqui tem os razonetes, tá? Então, vocês vão poder olhar desde o mês de abril, observando aí, né? É tudo uma planilha só, então já está lá para vocês, até que a gente chegue, então, a um lucro acumulado de 28.460, porque ele soma com o saldo anterior do mês passado. E aí no balanço, essa mesma informação. Então, está aqui o balanço patrimonial de maio, atualizados os razonetes, né? ICMS a recuperar, que eu falei que é um direito, ele vem justamente no ativo, porque ele é um direito da empresa, e ICMS a pagar, ele vem no passivo, porque ele é uma obrigação, né? É uma conta a pagar. Então, está aqui, atualizei o valor da depreciação acumulada, tá vendo? 350 vezes 2, né, que é o valor de cada um, 400 vezes 2, que seriam 2 meses acumulados. O lucro, então, aqui sendo somado, né, com o patrimônio líquido, considerando aí também o período anterior, tá bom? Então, salário a pagar, INSS, FGTS, ICMS. E a DRE é a soma de todas as receitas, menos todos os ICMS, né, sobre venda, como imposto, CMV, todos eles acumulando, tá? Então, é importante tomar esse cuidado. Se teve mais de uma venda, eu vou ter mais de um ICMS sobre venda. E essa continha aqui, ela se chama justamente despesa com o ICMS sobre vendas, tá? Então, é basicamente olhar as contas que nós trabalhamos na apuração do resultado ou no fechamento do mês e vocês vão ver que todas elas são despesa de alguma forma. Aqui não está colocado, mas seria o mesmo que dizer despesa com o FGTS, tá? É basicamente para dizer, olha, essa continha é uma despesa e junto com ela tem uma obrigação. Então, aqui fica a obrigação, o contas a pagar, o FGTS a pagar, e aqui, neste caso, ele vai ter totalizado aí, então. Deixa eu só verificar aqui, ele está 120, o FGTS, 120, né? 118,50 do INSS e o salário, né, que esse aqui seria salário líquido, 1.388. Então, se somar tudo, 1.620 está aqui certinho. Chegamos ao lucro, então, de 21.700, sendo apresentado como resultado do mês. E vejam que o resultado da DRE deste mês já é diferente do lucro acumulado do balanço. Por quê? Porque o lucro acumulado somou do mês passado, enquanto a DRE considera apenas o que aconteceu no mês de maio. Né? Então, ela é uma informação diferente, apesar de trazer a mesma base de dados. Feito este raciocínio, terminamos o exercício. Tá? Então vejam que é basicamente a mesma premissa, a mesma lógica, só precisa fazer com calma o débito e crédito, avançando etapa por etapa, a fim de que depois você possa fazer a conferência de todos os itens. Então essa aula aqui era realmente para poder fechar o raciocínio, né, para mostrar para vocês aí a conclusão deste processo. Nas próximas aulas a gente vai treinar um pouquinho mais isso, entendendo essa dinâmica, até mesmo o ponto de fazermos a análise das demonstrações. Só que para chegar lá, a gente precisa pelo menos ter um pouco da dinâmica do débito e crédito, treinar de novo um pouquinho isso,
a fim de que a gente entenda, né, o que são aqueles valores, o que é o conjunto de bens e direitos, obrigações, patrimônio líquido, contas de resultado e etc. Tá bom? Então, espero que vocês peguem ele aí do zero. Quem gosta de fazer à mão, faz no caderno. Quem gosta, prefere a tecnologia e faz no Excel. Enfim, utiliza ele como referência e, na dúvida, consulta sempre para fazer as correções respectivas, tá certo? Valeu, então, obrigado pela atenção, bons estudos, vejo vocês na nossa próxima aula.